Jussara Soares está ao lado do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL. Está prestes a participar de um evento do partido em Santa Catarina e já estão na tela aqui conosco. Jussara Soares, meu boa tarde a você, ao senador Flávio Bolsonaro. Peço que você, Jussara, comece a nossa entrevista aqui. Boa tarde, Yuri, Débora e todos que estão aqui conosco. Estou aqui com o senador Flávio Bolsonaro, que cumpre uma agenda de pré-campanha aqui em Florianópolis. Vou começar te perguntando, senador, primeiro, boa tarde, obrigado pela entrevista. O senhor vem num estado lançando essa pré-candidatura, né, dos candidatos do PL aqui em Santa Catarina. Como que o senhor chega no estado agora, num estado que a gente via que havia uma fragmentação? E aí eu queria que o senhor aproveitasse já para falar um pouco da apuração do Pedro Venceslau, como está a construção dos palanques nos estados. Bom, boa tarde, Jussara, boa tarde a todos no estúdio, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, aqui não teve divisão nenhuma, sempre desde o início ficou muito claro que a nossa chapa aqui de pré-candidatos ao governo e a senadores estavam muito bem definida, com o Jorginho Melo ao governo, Carlos Bolsonaro em uma das vagas ao Senado e a Carolina Detoni na outra vaga para o Senado. Apenas no momento certo é que isso veio mais a público, mas a gente está tomando conta de cada palanque, né, com muito cuidado, conversando com as lideranças políticas, não apenas do PL em diversos estados, mas dos nossos partidos aliados. E essa conta que o Venceslau fez, eu acho que ainda vai ter alguma modificação, muitas vezes por definição política, Jussara, e outras porque o próprio judiciário acaba tendo alguma decisão de última hora, que os palanques há uma necessidade que exista uma alteração, como aconteceu agora em Roraima. Então lá a possibilidade do Hélio Lopes, né, o Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro, ser um dos nossos pré-candidatos ao Senado, em função, dependendo da decisão que o TSE tomará, se teremos eleições diretas ou não para o governo. Senador, você estava falando de partidos aliados. Ontem teve uma operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, um partido que chegou a ser, inclusive, cotado para indicar o seu candidato a vice. Qual o impacto dessa operação para as eleições e nessa composição dos estados, inclusive no seu palanque também como vice? Olha, em primeiro lugar, é óbvio que a gente lamenta o que aconteceu. Ali o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, são acusações graves que pesam contra ele, mas ele pelo menos tem a sorte de ter na relatoria do seu caso no Supremo um ministro que não vai agir fora dos autos, que vai cumprir a lei, que não vai perseguir ninguém. Então ele vai ter oportunidade de se defender, e é assim que nós esperamos que ele faça, diferente da oportunidade que o presidente Bolsonaro não teve com o relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Todos viram a farsa que aconteceu nesse julgamento. Agora, na verdade, a gente não está negociando o apoio do senador Ciro Nogueira. O que nós sempre conversamos foi o apoio da federação. São dois partidos juntos, o Progressista e o União Brasil, e são bancadas grandes, são dezenas de parlamentares, não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado Federal. São grandes lideranças em seus estados e, obviamente, que é importante, sim, que a gente tenha não apenas a federação, mas outros partidos que nós continuaremos conversando para termos em nossa chapa. E questão de vice, Jussara, é especulação. Em uma entrevista lá atrás, eu por cortesia falei que ele teria um perfil que se encaixaria e tal, mas muito mais uma cortesia para ele, porque a decisão de vice está longe ainda de um martelo ser batido. Isso vai acontecer mais para frente, lá perto das convenções, né? E mais uma vez eu insisto aqui, eu ultimamente tenho refletido, as pesquisas têm mostrado, eu tenho preferência por uma vice. É o que nós estamos buscando, uma pessoa com experiência que possa agregar de verdade a esse nosso projeto de resgate do Brasil das mãos sujas do PT. A gente já estava abrindo ali para as questões da sua pré-candidatura à presidência. Senador, quero aproveitar a sua presença para esclarecer. O senhor tem defendido a importância de se fazer um ajuste fiscal, tem feito muitas críticas à forma como o atual governo lida com as contas públicas, mas houve uma dúvida em relação a que tipo de política que o senhor pretende adotar, caso eleito, por exemplo, em relação ao salário mínimo. Uma das discussões é desvincular o salário mínimo de quem está na ativa da correção do salário mínimo, por exemplo, de aposentados e pensionistas. Como que o senhor pretende conduzir um ajuste fiscal e qual política que o senhor prevê para o salário mínimo?
Olha, não está em discussão na nossa pré-campanha esse assunto do salário mínimo, de mudar o critério, né, para atualização de pensões, por exemplo. É fake news essa história de que nós estamos discutindo isso na campanha. O fato é que o plano de governo ainda nem me foi apresentado uma primeira versão das pessoas que estão trabalhando nisso em diversas áreas, então não tem como vazar uma coisa que nem existe ainda. O que está muito claro é o diagnóstico que está sendo feito, que só em mês de março agora, por exemplo, a dívida pública no Brasil cresceu 222 bilhões de reais em apenas um mês. Isso significa 7,2 bilhões por dia de aumento de dívida. É uma insanidade o que esse governo faz de aumentar impostos ou criar novos impostos a cada 37 dias. E quando aumenta a arrecadação, esfolando o bolso contribuinte, eles gastam cada vez mais. Essa conta simplesmente não fecha e tem muito lugar que é possível sim cortar despesa, a começar pela redução da quantidade de ministérios, hoje 39 ministérios, e a gente está trabalhando com algo em torno aí de 27 ministérios. É o que a gente começou a botar no papel, e não tem uma apresentação, como eu falei ainda, mas é um número que eu acredito que possa ser reduzido, inclusive, ainda, para enxugar bastante a máquina pública. Nós temos mais de R$1 trilhão em imóveis avaliados que são da União. Nós podemos dar continuidade ao que começou o presidente Bolsonaro de colocar à venda esses imóveis, ou que um fundo que faça a gestão desses imóveis e possa, em função disso, trazer algum retorno em superávit para que seja usado pelo governo federal. Nós temos a questão das ações em que o governo federal, que é a União, participa em diversas empresas, né, pelo Brasil, que podem ser vendidas, e mais caixa que pode ser feito para a União. Então, veja, tem muita coisa que pode ser feita com a modernização da máquina pública. Nós vamos usar uma espécie de compliance tecnológico, isso vai estar no nosso plano de governo, estou adiantando para vocês aqui, uma espécie de compliance tecnológico, que haverá fiscalização com inteligência artificial, que vai dificultar muito, para não falar que vai impossibilitar o desperdício de dinheiro público em todas as áreas. Isso vai ser algo realmente muito inovador e revolucionário. Enfim, nós estamos com grandes ideias, porque nós vamos fazer um governo moderno e aproveitando as boas práticas que existem, não só no mundo, mas inclusive aqui dentro do Brasil, para combater a corrupção de verdade, para a gente não passar por situações como, mais uma vez, o governo Lula está passando, um escândalo de roubo de aposentados no governo Lula. Senador, uma questão. Ontem, o presidente Lula se encontrou com o presidente Donald Trump na Casa Branca, e Donald Trump sempre foi tido como aliado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor vê esse encontro, essa aproximação na relação, né, a partir desse encontro no Salão Oval ontem? E queria saber também como que o senhor vai conduzir a sua política externa, se o senhor for eleito. Bom, Sara, em primeiro lugar, a minha condução na política externa vai ser sempre pragmática, a favor do povo brasileiro. Não tem problema nenhum de sentar para conversar com os Estados Unidos ou com a China, de sentar para conversar, né, com Israel ou com os países do Oriente Médio, sempre pensando no que for melhor para o Brasil. Agora, mais uma vez, o Lula, né, que é o maior enrolador do Brasil, ele criou 2 programas de desenrola já dentro do seu próprio governo, mas ele mais uma vez está enrolando as pessoas que, somadas às dívidas dos brasileiros, chega-se a cifra de 500 bilhões de reais, e ele faz um segundo desenrola que oferece 4,5 bilhões apenas de reais para que as pessoas deixem de se endividar. Na verdade, as pessoas estão se endividando por causa do descontrole do governo, taxa de juros altíssimas. Obviamente, as dívidas são atualizadas com base, né, nessa âncora, o que é inviável que seja pago. Agora, o Lula perdeu, Jussara, mais uma grande oportunidade de trazer algo concreto aqui para o Brasil, né? Como, por exemplo, fazer uma parceria de fato para combater o crime organizado, porque fica parecendo que ele foi lá mais uma vez para defender os seus eleitores do CV, do PCC, que continuam, né, trabalhando no Brasil como se nada tivesse acontecendo. Trabalho que eu digo de forma irônica, é óbvio, porque parece que é assim que o atual governo enxerga. E pior, Jussara, ele fala que daqui a uma semana ele vai começar a combater o crime organizado de verdade. Na véspera da eleição, no final do 3º mandato dele, agora ele vai começar a combater o crime organizado. E pior, ainda fala que vai ser na semana que vem. Ele fala assim, olha, tem mais uma semana, quem conseguiu fugir, beleza, né, quem não conseguiu vai ser pego. Isso é um vexame para o Brasil. Eu quero falar para o Lula, né, que ele também tem um prazo de validade, a final deste ano. Você vai embora final deste ano, Lula. E vocês, marginais, que estão ouvindo essa entrevista do CV e do PCC, vocês vão ter que, quem não for embora até janeiro do ano que vem, vai ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. A Débora vai fazer uma pergunta para o senhor.
Oi, senador. Débora falando contigo aqui de Brasília. Senador, na última entrevista que o senhor deu aqui para o 360, boa tarde, eu te perguntei se havia possibilidade do seu pai, Jair Bolsonaro, caso se tornasse elegível e fosse solto a tempo, se ele poderia te substituir na candidatura à presidência. O senhor disse que não. Depois também perguntaram para o senhor se Jair Bolsonaro poderia ter um cargo, ser ministro, eventualmente, de um eventual governo do senhor. O senhor disse que não. Enfim, gostaria de saber o seguinte: por que Jair Bolsonaro não participaria efetivamente do seu governo quando o senhor assumir, caso ganhe? Olha, Débora, acho que, se não me engano, não foi isso que eu falei. O que eu disse, me perguntaram quem seria o presidente de fato, né? Seria o Flávio Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. E, obviamente, eu respondi, né, que, em sendo a vontade do povo, o presidente será Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro vai ser sempre o meu norte. E a minha bússola, a minha referência, é a pessoa com quem eu me consulto, uma pessoa que tem experiência, né, inigualável, alguém que tem um faro político que eu desconheço, alguém que tem aparecido no Brasil, e é o melhor presidente da história do Brasil. Então, certamente, se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer sim. E eu digo mais, eu vou trabalhar muito para que essas eleições a gente consiga botar um fim a esse ciclo de corrupção, miséria e enganação que é o ciclo do PT. E nesse meio tempo, entre as eleições e a nossa posse em janeiro do ano que vem, além de um grande pacote de ajustes fiscais, eu pretendo sim usar essa força, né, que um presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo. Senador, então deixa eu só emendar aqui essa pergunta que eu acabei de fazer. Desculpa, Jussara, deixa eu só emendar a pergunta aqui, mais uma pergunta, ainda sobre isso que eu estou falando, que é o seguinte: então, a gente pode dizer que, por exemplo, se o senhor conseguir, né, enfim, nesse trabalho, tornar o seu pai, tirá-lo da cadeia, etc., ele poderia ser um ministro, por exemplo, do seu governo? O que o senhor gostaria, assim, no seu íntimo, o que o senhor gostaria, qual cargo, não na opinião dele, mas na sua, o senhor gostaria de ver Jair Bolsonaro exercendo no seu governo? Olha, eu vou ter a honra de contar com o melhor conselheiro que um presidente da República pode ter, não só pela experiência que ele teve durante os 4 anos, uma pessoa que está sofrendo uma grande injustiça e que também cresce ainda mais, amadurece ainda mais em diversas áreas, faz muitas reflexões. Eu tenho certeza que algumas coisas ele poderia fazer diferente. Agora, Débora, eu não tenho como nomear o presidente Bolsonaro no ministério agora. Eu sei que eu tenho o que eu posso contar, vou poder contar com ele para me aconselhar sempre que possível, como eu faço até hoje. Em algumas oportunidades, eu pergunto a opinião dele, uma pessoa que tem uma experiência inigualável no Brasil, uma pessoa que tem uma inteligência, né, que também fora da curva, mais uma vez, que tem uma visão política muito acima de qualquer outra pessoa que eu conheça aqui na América Latina. Então, para mim, é um grande privilégio contar com ele. Agora, nunca perguntei para ele se ele tem vontade de assumir um ministério no meu governo. Senador, última pergunta, e já vou encerrar aqui com o senhor. Como será a sua relação com o Supremo Tribunal Federal? Como você acha que o Supremo Tribunal Federal vai reagir a uma graça que o senhor possa dar ao seu pai e a outros condenados pelo... Olha, eu sinceramente, após tudo que vem acontecendo nos últimos meses, principalmente, Jussara, o Supremo Tribunal Federal, ele volte a respeitar a Constituição como um todo, porque cada dia que passa está mais clara a farsa que foi armada para o presidente Bolsonaro para estar na situação que ele se encontra hoje. A todo momento são mudadas jurisprudências, a todo momento, inclusive, a lei é completamente distorcida para que se possa condenar alvos pré-determinados. Desde 1988, Jussara, você não tem um parlamentar condenado por falar. E aí a primeira vez que acontece, depois desse tempo inteiro, é exatamente o Eduardo Bolsonaro, numa discussão que ele tem com uma outra deputada, onde ele é acusado de calúnia, e ignora-se completamente o artigo 53 da Constituição, que dá imunidade exatamente para os parlamentares debaterem e defenderem as suas opiniões, palavras e votos. E como está na Constituição, nenhum processo criminal deveria existir. Então é preciso sim que o Supremo Tribunal Federal volte a respeitar a Constituição Federal, o que não está acontecendo, infelizmente.
A maior prova é o Alexandre de Moraes, que continua participando de processos onde ele não poderia participar, ele é suspeito. Isso vai contra a Lei 1079 de 1950, que um ministro do Supremo, quando não se declara suspeito numa ação que ele deveria fazê-lo, como no caso do Eduardo Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes, ele próprio acusa o Eduardo de trabalhar contra a democracia ao aplicar a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, sendo que não foi o Eduardo que aplicou, ele informou algumas coisas ao governo americano e o presidente Trump é que impõe essas sanções ao Alexandre de Moraes. É óbvio que ele não poderia participar desse julgamento e aí, por exemplo, o Alexandre de Moraes pretende se articular para deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Não dá mais para esconder as coisas por debaixo do tapete. Isso faz mal à democracia brasileira. A gente não pode mais aceitar. Todos os princípios sagrados aí de garantias e direitos individuais que a Constituição expressa foram ignorados para condenar o presidente Bolsonaro com a falsa justificativa de que ele estaria defendendo a democracia. O presidente Bolsonaro está na situação que se encontra e ele não para. Continua fazendo a mesma coisa com outros parlamentares, continua ameaçando a própria imprensa, o trabalho da imprensa que é sagrado. Nós vamos defender sempre a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa trabalhar livremente, porque exerce um papel fundamental na democracia. Então, assim, eu acho que até os próprios jornais agora já começam a fazer editoriais mostrando que agora o Supremo Tribunal Federal tem que voltar a respeitar a Constituição. E é isso que a gente pede. Vamos voltar a fazer com que a lei valha para todos nesse país. Senador, vou encerrar aqui a entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência aqui com os nossos problemas técnicos, mas como disse o Yuri, ao vivo é assim mesmo. Muito obrigada pela entrevista. Essa oportunidade, Sara, um grande abraço a todos no estúdio e a todos que nos assistem. Nós conversamos com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Agradecer ao senador e também a Jussara Soares, que viabilizou essa entrevista.